Nas obras de ficção, sejam filmes, séries, animes ou desenhos, a temática conflito entre humanidade e natureza aparece com frequência. Esse tema pode ser abordado de várias formas: desastres naturais, fim do mundo, mas o que eu considero como mais interessante é quando representa uma tensão, que é entre o ser humano, em busca de expansão, progresso ou recursos naturais, ultrapassa limites ecológicos que colocam em risco o equilíbrio do planeta. O resultado é uma história em que a natureza ela deixa de ser apenas um cenário e passa a causar a destruição humana. A ficção usa desse conflito para refletir não apenas da destruição em si, as florestas derrubadas, ecossistemas colapsando, mas também sobre a relação entre o ser humano e o mundo natural, porque à medida que a tecnologia avança, a sociedade ela se distancia do meio natural, e aí cresce em algumas pessoas essa sensação de que algo está sendo perdido, essa conexão que antes orientava o modo de viver e de coexistir com o mundo ao redor. Muitas histórias destacam essa desconexão entre a civilização e o meio natural, mostrando que a sociedade está se afastando tanto desses ciclos naturais que já não reconhece mais as consequências de sua escolha. E a narrativa transforma essa desconexão em drama, tragédia ou um dilema moral para a gente pensar. E um elemento que eu particularmente gosto muito dessas histórias é a personificação da natureza, como uma entidade, uma força invisível, uma manifestação emocional ou até animais com características humanoides, né? Porque isso, ao dar forma concreta à reação do ambiente, a ficção ela facilita a percepção e aproximação de nós, espectador, sobre a gravidade dos danos. E é aí que entra o antagonista mais brilhante, o meu antagonista, que eu considero mais brilhante, de Jujutsu Kaisen, Hanami. Diferente das outras maldições, a sua motivação não vem de raiva, vingança ou puro prazer em destruir os humanos, mas uma tristeza profunda diante da humanidade e a degradação contínua da natureza. E pra gente continuar debatendo sobre isso, eu vou partir aqui do ponto de que Hanami não é um vilão, mas um antagonista. A classificação do Hanami depende muito da perspectiva de cada um, da forma como cada um analisa a narrativa, mas o meu ponto de vista é o seguinte: eu vejo ela como um antagonista com traços de vilão. No contexto da estrutura da história, ela é um antagonista porque faz parte do grupo que tenta selar o Satoru Gojo e exterminar os feiticeiros Jujutsu. Ele se posiciona diretamente contra o lado do protagonista. Ela pode ser considerada uma vilã sob a ótica humana, mas as suas intenções elas são altruístas em relação ao meio ambiente. Hanami não busca poder pessoal, dominar o mundo ou coisas desse tipo, mas sim uma restauração de um equilíbrio que a humanidade destruiu. Essa profundidade faz dela mais como um antagonista trágico e ideológico do que como uma vilã cruel. Ela força a gente a refletir sobre a relação destrutiva entre o ser humano e o mundo natural. Ela traz aqui questões morais pra gente pensar. Hanami é um antagonista porque se opõe aos feiticeiros que defendem os humanos e é o vilão da humanidade porque busca o seu fim, mas suas razões são fundamentadas em um lamento genuíno pela destruição das florestas. Ela não se move puramente pela crueldade, mas pela convicção. Ela não tá em busca da destruição simplesmente por isso, mas ela considera necessária para o seu objetivo final, acreditando que tá fazendo o certo, mesmo que o certo seja a nossa aniquilação total. E o que torna a Hanami um antagonista tão singular é justamente essa lógica que sustenta sua motivação. Uma maldição que nasceu do sofrimento que o planeta carrega, uma personificação do sofrimento da natureza. Hanami observa o desequilíbrio e conclui que a harmonia só pode existir sem os humanos. Isso para mim torna o Hanami um personagem fascinante, porque além dele fugir desse estereótipo do vilão puramente maligno, ela não é igual às outras maldições. O Mahito, ele sente um prazer sádico, completamente esquisito pelo sofrimento humano. O Sukuna, ele simplesmente destrói parte da cidade porque ele quer e ele pode. Então ele foi lá e simplesmente fez isso. Já Hanami é outra situação bem diferente, principalmente porque ela está reprimindo o seu instinto amaldiçoado. Isso é mostrado de várias formas. Primeiro, ela mantém o seu braço esquerdo retido
tido a sua arma mais letal, usando apenas quando a situação fica mais complicada. Ela se segura tanto na luta que nem chega a usar a sua expansão de domínio. Ela até que tentou, mas vamos combinar que ela podia ter usado muito antes. Segundo, essa repressão é percebida por Mahito, já que ele consegue enxergar a alma. Em uma conversa na praia, ele aponta diretamente esse traço, percebendo o conflito interno que vive dentro de Hanami. Enquanto outras maldições se entregam ao caos, ela tenta agir com um propósito, como se a violência fosse um meio necessário, mas não um desejo. Terceiro, depois de ser atingida pelo rostinho do Gojo e escapar pelo subsolo, Hanami, com muita honestidade, admite que é exaustivo conter os seus impulsos violentos. E por fim, quarta e última, Satoru Gojo diz que a sua presença é semelhante à de um espírito normal. Ela age por uma causa que, em sua visão, é nobre, a salvação do planeta Terra. Ela não quer controlar nem subjugar a ninguém. Ela só deseja restaurar o equilíbrio que para ela foi corrompido. Essa perspectiva faz dessa maldição um antagonista trágico. A gente percebe isso em suas falas, em suas ações. Existe um senso de propósito, não uma malícia. Seus ataques não carregam sorrisos cruéis, gargalhadas maléficas. Ela não vê os feiticeiros como inimigos pessoais, mas como defensores de um sistema que ela considera errado. E também não é uma maldição impulsiva, um personagem impulsivo, porque as outras maldições representam emoções humanas distorcidas, ódio, desespero, violência. Hanami representa algo mais profundo e bem menos humano, o instinto de sobrevivência da própria natureza. Os seus métodos são violentos, mas a sua motivação não é. Ela não busca o caos, ela busca a ordem, e é uma ordem que não inclui os humanos. Os feiticeiros lutam para proteger as vidas humanas, preservar a sociedade e manter essa ordem, e Hanami luta para proteger a natureza, mesmo que isso signifique eliminar toda a humanidade. São lados opostos, mas os dois acreditam estar defendendo a vida. A tragédia aqui está no fato de que as suas ideias não podem coexistir. Não há diálogo possível, porque para Hanami, o humano é o problema, e para os protagonistas, o humano é o que deve ser protegido e as maldições eliminadas. É por isso que Hanami é um antagonista tão memorável para mim. Ele não tá errado, de certa forma, em diagnosticar o problema. O ser humano tá fudendo com a natureza, isso é fato, cada vez mais, e é um caminho sem volta. Só que ela tá disposta a resolver isso de uma única forma que ela enxerga como eficaz, né? Destruindo toda a espécie humana. Hanami não é um vilão clichê. Ela é uma crítica, uma voz da natureza, que cansou de sofrer, simplesmente isso. Mas eu acho que também, de certa forma, Hanami, ela não parece nutrir só um desprezo pelo ser humano, mas uma certa melancolia. Ela não ataca por prazer, ela age porque ela acha necessário. No seu discurso tá sempre calma, serena, contemplativa e com uma convicção fortíssima de que o mundo seria melhor sem os humanos. É o tipo de antagonista que, em um outro contexto, poderia ser visto como herói, alguém lutando pela preservação da natureza. Em outros contextos, a ficção ela frequentemente personifica a natureza ferida em outros personagens, porque dá voz ao que normalmente não pode falar. E Hanami consegue falar e fala com clareza. A Terra está morrendo e se a humanidade é a causa, ela deve ser removida. E é muito parecida com os Na'vi em Avatar. Eles enxergam a natureza como um organismo vivo, né? E tudo interconectado. Cada perda é sentida por todo o sistema. Quando Hanami lamenta a morte dos seres da natureza, ela expressa a mesma percepção sensível de Eywa, a força que representa tudo que existe no ecossistema de Pandora. Falando um pouco mais da maldição, Hanami em si, né? Ela tem, cara, uma monstruosa capacidade física e técnica. Ela é forte pra um caralho. Tem muita gente que subestima ela, mas ela é um dos integrantes mais resistentes do grupo. As suas técnicas permitem a manipulação da flora, o que torna a personagem muito maneira. Isso permite com que ela conjure raízes, galhos afiados, florestas inteiras que só sai comendo assim todo mundo, além de uma força absurda. Tem uma alta capacidade de raciocínio e tem habilidades estratégicas, que nem os campos de flores. A sua primeira
primeira aparição acontece de uma forma meio discreta, quem não repara muito nem vê ela ali. Ela é introduzida logo no início, que faz parte do grupo do Geto, que é todo aquele rolê pra selar o Satoru Gojo. A sua primeira demonstração real de força acontece quando ela resgata o Jogo, que tá sendo simplesmente humilhado pelo Satoru Gojo. Ela consegue até com certa facilidade ocultar a sua presença. O Gojo até elogia ela. E apesar de ter aliados, parece sempre manter um certo distanciamento ideológico. E isso torna a Hanami bem complexa e única. O desenvolvimento da personagem atinge o seu ápice durante a invasão do evento de intercâmbio das escolas de Jujutsu. Durante esse evento, ela demonstra sua versatilidade, já que ela enfrenta vários estudantes simultaneamente. Estudantes considerados fortes, assim, né? Megumi, Inumaki, Kamo, Maki. Ela resiste a todos esses ataques com uma certa facilidade, inclusive, e depois ela se depara com a dupla Itadori e Todo. Inicialmente, ela luta de forma séria, contida, mas depois ela começa a experimentar o prazer da batalha, abandonando parte de sua racionalidade para seguir o seu instinto. Um detalhe marcante de sua identidade é a forma como ela se comunica. Ela utiliza uma linguagem própria, composta por sons estranhos que soam como se fossem reproduzidos de trás para frente, mas eles são compreendidos instantaneamente através da conexão direta que ela faz com a mente de quem ouve, causando, segundo Megumi, uma sensação estranha. A questão do gênero da Hanami é um dos pontos mais interessantes na personagem, já que não tem uma resposta certa para isso. Ela não tem um gênero definido. Por ser uma maldição que personifica o conceito da natureza, mais especificamente das florestas, ela não faz parte do conceito biológico humano entre masculino e feminino. Mesmo que a estrutura física de Hanami tenha ombros largos, ela não tem seios e tem uma musculatura que muitas vezes é associada ao físico masculino, né? Um pouco mais parrudo, né? A sua voz no anime tem uma característica única que reforça essa ambiguidade, já que ela é dublada por uma mulher. E ao mesmo tempo, esse som é distorcido para soar como algo sobrenatural e incompreensível aos ouvidos humanos. Além disso, a forma como Hanami se refere a si mesmo e como os outros membros do grupo tratam ela em japonês é neutra. Falo ela, às vezes falo ele, mas normalmente eu falo ela me referindo à maldição no feminino, já que eu não achei um jeito melhor de me expressar. Claro que as maldições, de forma geral, não têm sexo, né? Eles são seres que são energia amaldiçoada pura, né? Eles não são organismos biológicos em si. Mas cada uma delas, se você reparar, expressa sua identidade de forma ligeiramente diferente. Muitas vezes baseado na aparência ou no conceito humano que representam. Por exemplo, Jogo. Ele é tratado e referido por pronomes masculinos, a sua voz é masculina e até a estética da maldição é a de um cara, o que reforça uma, vamos dizer assim, uma identidade masculina, né? Mas no caso da Hanami, é completamente diferente. É uma maldição vinda da natureza, o que faz dele realmente sem distinção de gênero mesmo. Mas toda essa potência física, ideológica, atinge seu limite definitivo durante o incidente de Shibuya. Hanami, junto com Jogo e Chozo, recebem uma missão de conter Satoru Gojo. Eles fazem isso no subsolo da estação de metrô e, de forma estratégica, usam os civis como escudo humano. E é nesse cenário que Hanami acaba sendo a primeira vítima. A morte da Hanami em Shibuya é rápida. Cara, eu fiquei genuinamente triste, de verdade. Eu gostava do personagem, eu fiquei triste porque eu queria mais cenas, eu queria mais minutos, mais história, mais momentos, mais luta, mais profundidade. E o que mais me deixou decepcionada é que a gente nem conseguiu ver a expansão de domínio dela, cara. Será que Hanami não tinha tanto potencial de desenvolvimento quanto Rika? Porque eu acho que sim, cara. Mas é isso, né? A gente só aceita. Bom, naquela cena, Hanami é literalmente esmagado contra as estruturas da estação até ser apagado para sempre. E ali, na sua partida, marca o início do desmoronamento completo do grupo liderado por Mahito, deixando para trás o sonho de uma terra dominada pela natureza. A maldição que representava a resiliência das florestas foi a primeira a cair. Hanami nunca alcançou entre os fãs de Jujutsu o mesmo nível de popularidade que as outras maldições, tipo Sukuna, Mahito, e isso é super compreensível, cara, quando você pensa na lógica do entretenimento e no público de quem consome esses animes. O Sukuna, ele é o vilão estrela, o caos encarnado, o cara tem uma aura, ele é cruel, imprevisível e extremamente poderoso. O Mahito, ele é perturbador, provocador, cruel, gera um forte impacto no público.
Quem é que não odeia esse personagem? Enfim, são personagens que dominam a narrativa, têm presença, falas marcantes, cenas que viram edit. Nesse cenário, a Hanami, ela acaba ficando pra trás. E não porque ela é inferior, né? Pô, ela sobreviveu a roxinho do Satoru Gojo. Respeita. O personagem tem uma puta potência. Mas a gente sabe que personagens explosivos, cheios de impacto, sempre ganham mais hype. O público quer mesmo é porrada, quer luta, choque, destruição. Figuras mais sutis e complexas como Hanami não têm a menor chance. Hanami, ela tinha um potencial para ser bem mais explorada. O seu conceito, na minha visão, é muito poderoso. Uma entidade que luta não por ego, mas por uma ideologia. Se a obra tivesse dedicado um tempinho a mais na sua história, suas origens, o modo como ela percebe o mundo, a forma como ela fala através da natureza, provavelmente teria se tornado um antagonista muito memorável. Ela é uma personagem que poderia facilmente sustentar um arco próprio. Só lembrando que esse não é um vídeo informativo, você pode discordar de qualquer coisa que eu falar, tudo aqui é só a minha opinião. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você tiver algo pra acrescentar em tudo isso que eu falei, deixa aí nos comentários. Vamos bater aquele papinho legal, fechou e falou!